Seja muito bem-vinda, respire fundo e saiba que você não está aqui por um resultado do algoritmo do Instagram. Você está aqui hoje, mulher, por um alinhamento divino. E chega um momento na vida de toda mulher que ela precisa fazer uma escolha. Ou ela segue sendo vítima de todas as circunstâncias, vendo sua vida passar pela janela, ou ela decide assumir a caneta da sua própria história, escrever a sua própria história e começar de novo. Então hoje você não está aqui apenas para uma aula, você está aqui para começar a sua gênese. E eu posso imaginar onde muitas de vocês estejam hoje, e eu não estou falando do aspecto geográfico, eu estou falando do estado da sua alma, do estado das suas emoções. E tem um versículo na Bíblia, em Gênesis 1:2, eu quero ler para você. Ele diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Sem forma, vazia, trevas. O que seria uma vida sem forma, Denise? É aquela vida que está uma bagunça, rotina desorganizada. É uma mente que não para nunca. É vida financeira misturada com vida emocional e você sente que perdeu o controle de quem você é. Uma vida vazia. É a sensação de que falta algo, tem um buraco ali. Você vive a vida normal todos os dias, trabalhando, pagando contas, compra, bebe, come, cozinha, passeia pelas redes sociais, mas quando chega a noite, você coloca a cabeça no travesseiro, você sente que falta algo. Você sente um vazio, se sente sozinha. E trevas é o medo do futuro, é o medo de não ter um futuro, é uma insegurança. É quando você fica se perguntando: será que as coisas vão mudar um dia? Será que elas vão melhorar? Mas deixa eu te falar uma coisa, todo esse caos, sabe? Toda essa bagunça não é para te trazer medo. Não tenha medo, mulher, porque o caos, ele é matéria-prima para Deus realizar milagres na sua vida. E o verso não para aqui. Ele continua dizendo assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse Deus: haja luz. E é para esse lugar que eu vou te levar nesses próximos dias. Eu não estou aqui para te dar dicas, porque dicas não mudam vidas. Dicas não moldam destinos. Eu estou aqui para te entregar chaves de governo, que se você, mulher, decidir colocar em prática na sua vida todos os dias, você vai ver resultados reais e muito significativos na sua vida. Então, já faz esse pacto comigo, porque eu já estou nesse pacto com você. Decida que você não vai apenas assistir essa aula, faça anotações e decida mesmo, se esforce, seja, sabe, intencional, faça de propósito. Decida colocar em prática cada princípio que você vai aprender nesse lugar, porque nesses próximos dias você vai sair de uma mentalidade de órfã para uma posição de filha. Você vai sair de um lugar de medo para um lugar de autoridade. Você vai sair de um lugar de sobrevivência para um lugar de governo. Vamos conversar? E você pode ter se perguntado, Denise, o porquê desse nome, né? Por que Semana da Gênese? Não é só porque é um nome bonitinho, não. Porque é o primeiro nome do livro da Bíblia. Não. É porque a palavra Gênese, etimologicamente, o significado dela é criação, origem, princípio, é gerar uma vida, é começar algo completamente novo. Então, a ideia não é reformar a sua vida. A ideia é criar algo completamente novo. Então, quando Deus ele vê a terra sem forma, vazia, ele não se desespera. Ele libera um comando: haja luz. E ele começa a liberar vários comandos durante os 7 dias da criação,
até que ele consiga ver o resultado final que ele deseja. Então ele coloca ordem. E nós vamos nesses dias aqui aprender os princípios que estão em cada dia da criação para colocar a sua vida em ordem. Então você não vai ser reformada, você vai renascer. E eu preciso agora abrir o meu coração para você e compartilhar por que eu estou aqui, afinal. Denise, por que esse projeto agora? Então vamos lá. Em janeiro de 2024, eu fui indicada, pela minha igreja local para ser licenciada como mestre da palavra. E quando eu recebi esse convite, para mim, assim, foi uma honra. Eu fiquei maravilhada porque era uma confirmação de Deus, da vontade dele para mim, através do dom que ele me deu de ensinar. E no momento que eu fui indicada, Deus, ele já me deu uma palavra de início. Ele já me deu uma promessa. Ele falou assim, você vai porque sou eu que estou indicando você para estar lá. Olha só, olha que lindo isso. Então eu já recebi essa palavra, e isso em janeiro. O licenciamento seria em julho de 2024. E para você chegar até lá, você precisa responder um questionário, ser aprovado, e tem todo esse protocolo. E eu, com essa palavra, chamei o meu esposo e falei assim, vamos agilizar as coisas, já vamos comprar passagem, vamos reservar hotel, porque eu sei que eu vou. E assim nós fizemos. Só que o que acontece? Um belo dia, eu ouço um comentário de alguém dizendo assim, fulano fez essa prova e não passou. Então ele nem foi, nem comprou, nem foi. Então eu também não quero correr esse risco, Vou primeiro esperar para ver se eu vou ser aprovada, aí eu organizo as coisas. Gente, na hora que eu ouvi aquilo, me bateu um medo, uma insegurança tão grande. E eu deixei entrar no meu coração. Olha só, eu tinha uma palavra de Deus, de que eu iria. Mas eu deixei aquele medo entrar e eu fiquei me perguntando, meu Deus, e agora? Será que eu entendi errado? Meu Deus, e se eu passar vergonha? Se eu não passar nessa prova? Olha só, e o meu esposo, que é maravilhoso, ele sempre me apoia em tudo. Ele falou assim, amor, não precisa você ter medo, porque você vai passar, não precisa você ter medo. Ok, Deus foi fiel, glória a Deus. Passei, fui, vivi esse momento extraordinário, e voltei para casa. Nessa semana que eu estou em casa, eu agora já estava a ponto de viver uma experiência nova e maravilhosa, que também era uma promessa de Deus. Então preste atenção. Eu tinha vivido algo maravilhoso em Deus, eu iria viver algo novo aqui também, mas nesse meio termo, eu comecei a sentir uma tristeza, uma angústia muito grande, e eu não entendi o porquê. Eu falei, meu Deus, por que eu tô assim? Eu tô vivendo um momento tão precioso que você preparou para mim. Por que eu tô me sentindo tão angustiada, tão triste? Então eu comecei a orar a Deus. Eu lembro que eu estava no ambiente de trabalho, na frente de uma tela, e eu comecei a falar com Deus com muita sinceridade. Pai, tô me sentindo assim, tô pensando assim. E eu me levantei para ir ao banheiro. Quando eu tô retornando do banheiro, vem aquela voz e fala assim comigo, você sabia que você ama estar no controle de tudo? Eu, quê? Você ama estar no controle de tudo. E aí, gente, foi aí que a ficha caiu nesse momento. Porque o que eu percebi naquele momento? Que todo aquele medo, angústia que eu senti mesmo com uma palavra de Deus, e toda essa tristeza que eu estava sentindo agora, não eram obras do diabo, mas eram resultado da minha necessidade de controle. E quem quer estar no controle de tudo o tempo todo não confia, não descansa. Na verdade, o que eu estava tentando ser era Deus da minha própria vida. E aí, junto a isso, Deus foi trazendo muitas outras coisas. Não tem só controle não, filha. Tem orgulho também, porque o orgulho caminha junto com o controle. E aí foi nesse momento da minha vida
que Deus ele começou a tratar profundamente nas minhas emoções. Ele me levou a conhecer pessoas. Eu comecei a ser ministrada por muitas pessoas. Então eu fui direcionada. Aí eu fui estudar, fazer cursos, ler muito. E definitivamente eu comecei a ver realmente resultados reais na minha vida. Por quê? Na minha mente eu achava que eu estava assim no auge, né, da minha vida espiritual, estava tudo bem. E Deus mostrou, não, filha, ainda tem coisa que precisa ser alinhada. E nesse momento é nas suas emoções. Então foi aí que Deus, ele falou comigo. Você já chegou num nível em que você está abundando muito. Só que eu não quero que você apenas abunde. Eu preciso que você transborde, deixe isso fluir para a vida de outras mulheres. Te pergunto, eu obedeci? Em parte, mais ou menos. Eu fiz uma coisa aqui, fiz outra ali. Mas sabe, obediência parcelada por parte não é obediência. Ou você obedece ou você não obedece. Então eu não obedeci. Agora, no início de 2026, aí Deus foi mais cirúrgico comigo, mais direto. Deus, ele me constrangeu mesmo, me quebrantou em amor. Então Deus falou assim comigo: sabe, filha, tudo que você precisa para romper do lado de fora está dentro de você. O poder que você, já vai pegando isso aqui, mulher, o poder que você precisa para romper coisas do lado de fora, seja em qual área for, já está dentro de você. E aí Deus falou mais, essa parte para mim foi mais dura. Ele falou assim: sabe, filha, o seu problema é que você tem desistido das minhas ideias. E aí aquilo me deixou constrangida, muito pensativa. E foi no momento que eu acordei e disse: quer saber, vou começar a me mover, a obedecer a Deus. E é por isso que eu estou aqui, gente, fazendo essa semana com vocês. Eu também estou rompendo com as próprias redes sociais, porque era um bloqueio para mim fazer isso aqui, né? Dessa maneira. Mas que bom que Deus, ele é paciente, ele é muito amoroso conosco. E talvez você hoje esteja assim. Tá tudo bem na sua vida, sua rotina, sua casa, né? Trabalho, tá tudo organizado. Só que dentro você está exausta, cansada de tentar controlar aquilo que é incontrolável. Então, grava essa frase. E eu vou trazer agora um diagnóstico para você espiritual e científico. Estou aqui com o meu roteiro para eu não me perder, não falar demais. E aí talvez você se pergunte assim: ok, Denise, eu entendi o que você falou, mas por que eu sou assim? Por que eu não consigo parar? Por que eu não consigo mudar? Então agora eu vou trazer uma explicação científica para você. Já quero te pedir que você abra o seu coração, né? Esteja livre agora de qualquer preconceito, ok? Porque isso é importante. Quando eu ministrei no Rema Indígena, nesse processo que acabei de compartilhar com você, na matéria tinha um tópico que falava do nosso ser trino, porque nós somos três. Nós somos espírito, alma e somos um corpo. Então, tudo tem que ser tratado de acordo com o seu lugar específico. E quando eu estava me preparando para esse momento, Deus mais uma vez veio me ensinar coisas preciosas. E aí eu lembro que um dia eu estava na minha casa, me preparando, e Deus me perguntou assim: filha, quando você sente sono, você ora para o sono passar ou você dorme? E eu falei: eu durmo. Então Deus falou: por quê? O que é no corpo tem que ser tratado no corpo. O que é nas emoções tem que ser tratado nas emoções. O que é no espírito tem que ser tratado no espírito. Mas lembre-se, eles estão conectados. Um afeta o outro. Então, se você está preocupada demais, ansiosa com algo, alma, vai afetar o espírito. Porque o espírito não estará no controle da sua vida. Mas sim a sua alma, com sentimentos que são inconstantes, que variam o tempo todo. E preste atenção, quando a gente se preocupa, fica ansiosa, a gente não dorme. Porque afeta o corpo, então uma afeta o outro.
Teve um tempo que eu estava com a minha vitamina D baixíssima no corpo, desanimada, fraca. E aí quando eu saí do consultório, ela falou assim para mim: compre vitamina D e pegue um sol. Eu deveria orar? Deus, repõe a minha vitamina D. Não, eu deveria passar na farmácia, comprar a vitamina D e tratar de pegar mais sol, porque é corpo, é a nossa genética. Deus nos fez para dormir bem todas as noites, né? Então tenha muito cuidado com isso e esteja aberto para entender isso dessa forma, ok? Somos espírito, somos alma, somos um corpo. Então vamos lá. Vamos olhar agora para o seu cérebro. Quando você, mulher, vive uma bagunça, seja na sua agenda, na sua casa, nas suas emoções, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, o seu cérebro entende que você está em perigo. Isso mesmo. E o que ele faz? Ele desliga o seu córtex pré-frontal, que é o lugar da estratégia, o lugar da paz, e ele aciona a amígdala do medo, tá? Que é o lugar do medo. A amígdala é o lugar, o centro de medo. Então, ele vai liberar muito cortisol na sua mente, no seu cérebro. Mas o que é o cortisol, Denise? Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil para você entender. Então, imagina que você está numa floresta e tem um leão. Naquele momento, o teu cérebro, ele acende o alerta de perigo. Ela está em perigo. Então, ele vai fazer o seu coração bater mais forte, sangue vai descer do cérebro para as suas pernas para que você possa correr, fugir, lutar, se defender. Já observou que quando a gente está numa situação de muito perigo, a gente corre e tira uma força que não sabe de onde veio, por causa da adrenalina, por causa do cortisol que foram liberados naquele momento. O cortisol é um botão de emergência que é acionado em momentos assim, mas só que ele é feito para durar pouco tempo. Então ele é acionado, passou, ele é desligado. Só que qual que é o problema da mulher moderna hoje? O leão dela não está na floresta. O leão dela é o boleto que venceu. O leão dela é a briga com o marido. O leão dela é o WhatsApp, apitando toda hora, o chefe pressionando. Então percebe? Essa mulher, ela vive constantemente em alerta, em perigo, porque o cérebro não sabe diferenciar um leão de um boleto. Então ele vai liberando cortisol, ele vai liberando a adrenalina e isso em 24 horas, de 24 horas, semanas, de semanas, meses. Isso se torna normal para o seu cérebro. Você se torna uma pessoa viciada no caos, em estar sempre em movimento, sabe, em guerra, apagando incêndios. E aí quando você se vê num momento calmo e tranquilo no seu dia, você estranha, você acha um tédio. E aí você inconscientemente, presta atenção, isso aqui é muito importante. Inconscientemente você vai dar um jeito de criar um problema, de arrumar uma discussão, de assumir um compromisso que você não deveria, só porque você quer se manter ativa e aquilo te trazer paz. Tá fazendo sentido isso para você? Olha como isso é importante. Olha como a gente precisa se conhecer, se entender, para que a gente possa saber exatamente como mudar. Então eu trouxe para você essa explicação técnica, científica da neurociência. Agora eu quero te falar espiritualmente. O que isso significa? Espiritualmente nós chamamos isso de mentalidade de órfã. A órfã, ela acha que se ela não fizer, se ela não disser sim para todo mundo, que se ela não agradar todo mundo, ela deixará de ser amada. Ela acredita que ela é amada por aquilo que ela faz e não por aquilo que ela é. Faz sentido para você? Então, mulher, todo esse caos que você vê do lado de fora, ele é só resultado de um caos dentro de você.
E vamos voltar para o texto de Gênesis rapidinho para a gente entender algo, porque o texto diz que Deus, ele viu o caos, né? A terra sem forma e vazia, e quando ele olhou para aquela bagunça, para aquela desordem, ele não falou assim, como está escuro, que bagunça, e agora, o que eu vou fazer? Não, ele disse, haja luz. E luz aqui significa clareza, significa verdade, significa confronto. Então, o haja luz aqui não é acender uma luz, é você ter a coragem de olhar para a sua vida. É você ter coragem de acender a luz para ver a verdade, a bagunça que possa estar na sua vida. Mas não é só para você olhar e ficar com medo e pensar, e agora? É para você fazer como Deus fez, usar o princípio que ele usou. Haja luz. Então, tenha coragem, sabe? Seja sincera com você. Tenha coragem de olhar para a sua vida e identificar onde está a bagunça, onde é que tem caos na minha vida. É nas finanças, é dentro da minha casa, é nos meus relacionamentos, é nas minhas emoções. Então tenha coragem de olhar, né, de acender essa luz, de confrontar isso e decida que você não vai mais permitir que a bagunça ela vai continuar lá, mas que você vai tomar uma decisão de colocar a sua vida em ordem. Às vezes isso é difícil porque nós muitas vezes preferimos continuar num lugar ao qual nós já estamos familiarizadas, já é confortável para nós. Para que eu vou mexer com isso? Né? Então a gente já está acostumada. Então a gente vai adiando. Não, depois eu converso com meu marido. Aí você adia aquela conversa difícil que tem que ter. Você adia olhar a fatura do cartão. Então você escolhe seguir ali se enganando. E aí tem uma frase para você. O governo ele começa quando você tem a coragem de acender a luz e dizer: isso aqui está bagunçado, mas eu vou resolver. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Denise, eu entendi até aqui que você tem falado. Mas e aí, como que eu faço para mudar? Como que eu resolvo isso? Preciso mudar de casa, preciso mudar de cidade, preciso jogar na loteria. Não, você não precisa de nada disso. Lembra que eu compartilhei mais cedo, quando Deus falou assim para mim? Tudo que você precisa para romper com o que está do lado de fora na sua vida, já está dentro de você. E aí, sexta-feira eu estava lendo Lucas 17, essa passagem que diz assim, quando os fariseus eles chegam para Jesus e perguntam para ele: mestre, quando virá o reino de Deus? Porque eles imaginavam que a solução estivesse do lado de fora. Então eles imaginavam assim, o reino de Deus vai vir através de uma guerra, de uma rebelião contra o Império Romano, e aí sim as coisas vão mudar. E aí Jesus, muito sabiamente, responde assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro. Vou repetir. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de você. E um dos pilares do método Gênesis, que você vai aprender aqui, já guarda isso, já anota isso, é justamente esse. Não tem como nós estabelecermos ordem do lado de fora sem primeiro estabelecermos ordem do lado de dentro. Então, mulher, muitas vezes talvez você esteja olhando só para o reino exterior e tentando organizar o reino exterior. Mudar a casa, mudar as pessoas, é ou não é? Isso é verdade. Mas quando, na verdade, o que precisa ser organizado primeiro na sua vida é o seu reino interior, é dentro. Porque aí sim, a partir dessa ordem estabelecida dentro de você, ela será refletida fora. As suas palavras, ações, atitudes, comportamentos, vai afetar tudo.
Então, se o reino está dentro, e ele está dentro, significa que a paz, a inteligência, o poder de transformar já está instalado dentro de você por natureza. Tá, Denise, mas eu não estou vendo isso, eu não sinto isso. Como que eu faço para tirar de dentro para fora? Mulher, o que te falta não é recurso. Os recursos já estão dentro de você. O que está te faltando hoje é acesso. É diferente. Então imagina aquela mangueira que a gente tem geralmente na área da nossa casa, que a gente usa para lavar a área, lavar o carro. E aí você vai lá, vou lavar a área, e você liga aquela torneira. Mas quando você vem para lavar, cadê a água? Não sai. Meu Deus, acabei de ligar a torneira. Cadê essa água? Aí quando você volta um pouquinho no caminho, você olha, a mangueira tá assim, ó, torcida. Ou seja, o problema não é que a água não esteja fluindo, ela está fluindo, mas por causa de um bloqueio, falta de clareza, falta de entendimento, a água não flui. Então, se você não entende o que está acontecendo, a água não vai fluir. E aí eu quero te dar 2 exemplos para te ajudar a tornar isso mais fácil. Como é que você vai tirar esse reino de dentro, esse poder de transformar as coisas do lado de fora que já está dentro de você? O primeiro exemplo é governo da sua boca e das suas emoções. Quando Deus criou o mundo, quando ele começa dizendo haja luz, esse foi o método que ele usou. Palavra e ação. Palavra e ação. Então, governo da boca e das suas emoções. Imagina que o seu filho derramou suco no sofá. Ai, que agonia, hein? A mentalidade de órfã, que só olha para o que está fora, é a mulher termômetro, né? Ela é guiada pelo termômetro. O ambiente é quem define ela. Então, se está ruim, ela está ruim. Se está tudo bem, ela sente bem. Então, a mentalidade de órfã vai agir dessa maneira. Vai gritar, vai brigar, a criança vai ficar triste, vai chorar e ela vai se estressar. Aí depois ela vai se sentir culpada porque tratou o filho mal. A mulher governante, por outro lado, que entende, ei, eu tenho o poder dentro de mim de mudar esse ambiente. Aí aqui já é a mulher termostato. Ela é quem influencia o ambiente. É você, mulher, que deve influenciar o seu ambiente. O filho derramou o suco, ela olha, respira, ela percebe o caos externo, ela respira fundo, ela conta alguns segundos e ela diz: filho, você derramou o suco, meu amor, você precisa prestar mais atenção. Vamos limpar isso juntos? Pronto. Ela tirou a paz que já estava dentro e estabeleceu essa paz do lado de fora. Agora você deve pegar isso, esses exemplos, e aplicar no seu dia a dia, seja qual for o seu contexto. O outro exemplo, nós podemos falar sobre o governo da alma, da sua autoestima, do espelho. Então imagina que você acorde um belo dia e você olha para o espelho, tá desanimado. Isso acontece com a gente às vezes, não acontece? Eu sei que sim, acontece comigo. Gente, não é que as situações elas não aconteçam mais. Só que a partir do momento que você tem o conhecimento de como agir, tudo fica diferente. Você tem uma escolha. Então você olha para o espelho cansada, só vê olheira, vê cansaço, vê sobrepeso, vê falta de peso, sua vontade de ficar de pijama o dia inteiro, você não quer ver ninguém, você só quer ficar naquele quarto. Essa é a mentalidade de órfã. Se entrega, sabe? Se entrega. A mentalidade de governante, que já entendeu quem é, ela faz o quê? Ela toma um banho,
mesmo não sentindo vontade. Ela decide intencionalmente, de propósito fazer. Ela passa um perfume, ela coloca uma boa roupa e vai viver o seu dia. Você sabia que você, mulher, não se veste para os outros? Não. Você deve se vestir para que suas vestes venham refletir a realeza que está dentro de você. Faz sentido para você? É poderoso ou não é? Essa é a verdade. E agora que você entendeu que a mudança não começa do lado de fora, mas a mudança ela está dentro de você, vamos continuar acendendo a luz para a gente olhar mesmo onde está essa bagunça, onde é que está a desordem na minha vida. Eu montei um exercício, com alguns questionários, e o nome dele é a Auditoria da Verdade. Então eu peço sinceramente que você realmente responda, não deixa para depois. Logo aqui depois na aula você vai receber o diário de bordo, que é um PDF com resumo da aula de hoje, tá? Cada aula vai ter o seu resumo. E essas perguntas estarão lá, então não deixe de responder, porque na próxima aula elas serão ferramentas para nós utilizarmos, ok? Eu vou trazer, são 3 pontos. Caos físico, sobre como anda a sua mesa de jantar. Então, sobre cada uma eu vou trazer uma pergunta aqui agora, só para você já ir se preparando e ir refletindo. Então, responda mesmo, seja sincera, dê nome aos bois. Não deixe isso passar, porque responder isso aqui já é parte do seu processo de cura, de transformação. Então, quantas vezes nessa semana, na sua casa, vocês comeram no sofá ou em pé no balcão, porque a mesa estava tão cheia de coisas pendentes que você teve preguiça de tirar tudo para colocar os pratos? Essa é uma das perguntas. A verdade é que, quando a mesa está cheia de muitas coisas, não existe comunhão. Você sacrificou o momento mais sagrado da sua família. Comunhão na mesa, em nome da sua desorganização. Você trocou o altar pelo depósito. O segundo ponto, o caos de tempo. Como você tem utilizado o seu tempo. Você fica a rolar o feed do Instagram até as 2 da manhã, com os olhos a arder, procurando uma sensação de liberdade, que nunca chega. Olha só, o que é a verdade aqui? Isso não é descanso. Isso é rebeldia infantil. Você está a sabotar a sua energia de amanhã. Então, cuidado, mulher, com as escolhas que você tem feito. E por último, o caos emocional. Vamos falar da calculadora que você carrega no peito. Quanta energia mental você gasta por dia a ter diálogos imaginários? Gente, eu já fiz muito isso. E às vezes eu ainda começo a fazer, aí eu, opa, aí eu lembro, não, essa não é mentalidade de governo. Estou sendo órfã, então eu procuro reverter. Então, quanta energia mental você gasta por dia a ter diálogos imaginários, brigando sozinha com pessoas que nem sabem que você está ofendida com elas? A verdade é que quem vive a anotar dívidas dos outros não age como governante, é credora. E isso gera um ambiente insuportável dentro de você, na sua casa, em qualquer ambiente onde você esteja. Então, combinado? Faça esse exercício, porque na próxima aula nós vamos nos utilizar um pouco dele, ok? Agora, mulher, olhe muito bem para mim. Eu sei que quando você fizer essa auditoria da verdade, muitos sentimentos vão saltar. Medo, culpa, vergonha, tristeza, talvez até frustração. Mas não é para você se preocupar com isso.
Porque Deus, quando ele olhou para toda aquela bagunça, ele deu uma ordem: haja luz. Então ele não apenas acendeu a luz e foi embora, ele continuou. Então, na próxima aula, que eu vou liberar na quarta-feira, nós teremos uma aula profunda sobre gestão das emoções, onde nós iremos ver Deus aplicando o segundo princípio, que é a separação das águas, é o limite. E nessa aula você vai aprender a lidar com essas emoções. Você vai aprender a deixar de ser uma mulher esponja que absorve tudo. Você vai blindar o seu coração de muitas coisas. E você vai conseguir ter energia suficiente para executar a mudança que você tanto precisa. Ok? Então agora eu gostaria muito de orar por você. Quero te convidar aí onde você está a fechar seus olhos. Se conecte agora, sabe? Fique tranquila, relaxe, descanse e creia que Deus está ouvindo a sua oração. Pai, eu quero te agradecer por cada mulher que está nessa aula e por muitas outras que virão. Você conhece o coração dessa mulher, você conhece a exaustão dela. Só você sabe quantas lágrimas ela tem derramado que ninguém vê, mas você vê. Hoje nós aprendemos que o reino, o poder de transformar a nossa vida está dentro de nós. Não precisamos procurar do lado de fora. Então somente nos ajude realmente a colocar em prática no nosso dia a dia tudo que nós aprendemos aqui. Pai, ensine cada uma dessas mulheres a saírem de uma mentalidade de órfã para a sua posição de filhas. E eu quero declarar por fé o mesmo princípio que você usou sobre a mente delas, sobre a vida, sobre o coração delas. Haja luz, que elas tenham a coragem de trazer a ordem interior para o seu mundo exterior. E eu oro para que cada mulher aqui, cada casa, cada ambiente em que ela está, não seja mais um lugar de guerra, mas se torne um pedaço do céu. Levante-se, mulher. Você é filha. O reino está dentro de você. Creia nisso. Faça uso dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, foi um prazer estar com vocês. Um beijo enorme. Fiquem bem, fiquem com Deus. E te espero na próxima aula. Até lá. Tchau.